Pessoal, tudo bem? Vou falar um pouquinho sobre a redação da FGV, né? Eu estou gravando aqui exatamente no momento em que ainda não saiu o edital do TSE e do TRE para o concurso unificado, mas eu vou falar da redação da FGV, porque para vocês terem uma noção de onde sai, de onde, né? Qual que é a razão dos temas. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns temas, aqui são modelos de redação e aqui nós temos temas. Os temas da Fundação Getúlio Vargas são temas que geralmente questionam, não é? São sempre, é claro que a forma de disposição é diferente, mas aqui é o que tem saído mais ultimamente. Então tem saído o quê? Geralmente questões. Por exemplo, ó, será essa de fato uma solução para os futuros problemas? Quer dizer, que solução de os pais tradicionais deixarem herança para os filhos? Então a banca pergunta, né? Que outros caminhos podem ser adotados nesse aspecto? Ou seja, que outro tipo de herança pode ser deixado para os filhos? Então, esse aqui caiu, por exemplo, no TJRN. Veja que a banca costuma fazer 2, 3 perguntas. E o que você tem que fazer é criar uma redação no sentido de você responder estas perguntas. Aparentemente nada difícil, tá? Por exemplo, aqui para a Polícia Militar do Acre, tanto para nível superior quanto para nível médio, a banca pediu uma redação em que ela questiona quais são hoje as vantagens e desvantagens de ser brasileiro. Então, está trabalhando a questão de identidade. Vantagem e desvantagem de você ser brasileiro, não é? Outra questão também, isso aqui tudo é redação, são temas bem recentes, tá? Se pergunta, não é? Aqui, ó, o Brasil ainda sofre com diversos problemas sociais. E aí se pergunta qual o mais grave problema social do Brasil? Apresente suas causas e formas de combatê-lo. E depois você tem outra redação, por exemplo, da área de educação de Minas Gerais, perguntando se, no meio de todas as questões sobre a tarefa de educar, né, qual tarefa cabe à escola e à família? É possível delimitar o espaço de cada uma delas? A banca pergunta. Enfim, gente, são vários temas que vão muito nesse sentido, de perguntas assim, que tem até um certo caráter íntimo, vamos dizer, ou caráter de valor, de ética e tal. Mas de onde vem isso? Então vamos lá, né? É o que a gente tem que estudar no curso, quando a gente vai tratar desse tipo de redação, tá? Claro que para. Aí você vai falar, mas para TSE, TRE deve ficar alguma coisa eleitoral. Pode ser que caia, pode ser que não, tá? Vocês viram ali diversos concursos tratando de questões ligadas à identidade brasileira, ligado ao Estado, do papel da família. Eles perguntam muito sobre o papel da família o tempo inteiro. De onde vem isso? Eu vou fazer aqui um breve histórico, né, do Emile Durkheim, certo? Para você compreender sem a pretensão de dar aula sobre isso aqui na demonstração. Gente, Durkheim foi um pensador do final do século XIX para o início do século XX, um dos sistematizadores das ciências sociais. E o que ele estudava? Ele estudava os chamados fatos sociais, que são as preferências da FGV, tá? Não que a FGV faça uma leitura à la Durkheim, mas é uma preferência, ela bebe desta água. O que são esses fatos sociais? Os fatos sociais, eles dizem respeito às maneiras como a gente age, tá certo? São maneiras de agir, maneiras de pensar, tá certo? E maneiras de sentir. Que nós, enquanto sujeitos, não é? Ou seja, pessoas, indivíduos ou coletividade, desenvolvemos, tá? Mas como assim, né? Eu até chamaria de indivíduos aqui antes de sujeitos. Porque sujeito é aquele que se posiciona. Como assim, professora? Os fatos sociais, na época que Durkheim cria, ele observa esses fatos sociais, ele está falando daqueles fatos de coerção, tá? Ou seja, de um poder que nos obriga a agir assim, poder coercitivo. E do que está se falando aqui? Ora, se a gente observar quem está por trás, não é, desses fatos sociais, nós temos as leis nos obrigam a agir de determinada forma, as instituições públicas, na escola, polícia, Ministério Público, Justiça, não, mesmo os poderes nos coagem a agir de determinadas formas, não é? As estruturas sociais, que são todos os nossos ganhos enquanto, não é, aprendizagem, valores, a gente age dessas formas. A família, não é? Nós nos enquadramos segundo os valores da família. É claro que isso mais tarde vai sofrer uma crítica, não é? E aí é que está, isso vai sofrer uma crítica. Que crítica? Por exemplo, quando a gente pega Max Weber, não é Marx não, tá, pessoal? Max Weber,
ele vai falar o seguinte, que essa forma de Durkheim pensar, não é? Então ele vai criar aqui uma ruptura. Essa forma do Durkheim pensar não considerava que as pessoas eram ativas socialmente, né? As pessoas, o Max Weber ele diz o seguinte, olha, os indivíduos são ativos socialmente, né? Então aqui ele vai pensar na ideia do indivíduo enquanto sujeito, ó, indivíduo enquanto sujeito. E esse indivíduo enquanto sujeito, ele é capaz de mudar certas estruturas. Nem sempre ele vai obedecer à lei, nem sempre ele vai seguir instituições como escola, né, como, vamos dizer assim, os fatos sociais não materiais como a religião, tá certo? A política. Ele vai criar rupturas, certo? Nem sempre esses indivíduos, na sua condição de sujeito, não de objeto social, mas de sujeito, eles vão conseguir também fazer o quê? É, vamos dizer assim, mudar valores familiares com os quais eles convivem, tá certo? E aí, né, aí mais tarde também a gente tem outro crítico, que é o Michel Foucault, né? O que o Foucault vê? Ele fala que esses fatos sociais são meros mecanismos de controle, tá? Então, os fatos, né, seriam meios de controle social. Bom, olha só, pessoal, o que nós temos? Basicamente é o seguinte: há uma preocupação da FGV de pegar um fato social, pensar o papel da família para alguma coisa, pensar o papel da escola para alguma coisa, pensar o papel das instituições policiais para alguma coisa, e aí você tem que observar o que é tradição, o que tem de inovação. Por exemplo, quando eu penso nas famílias, no passado, quando as famílias deixavam heranças para seus filhos, elas deixavam o quê? Essa herança, de repente, dinheiro. Famílias que tinham bens, né, tinham algum patrimônio. E ali a banca questiona. Muita gente que fez essa redação aqui tirou uma nota bacaninha. Ok, a FGV não é tão chata assim. Mas, naturalmente, dá uma diferença muito grande, não é? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Dá uma diferença muito grande para a pessoa que entende fatos sociais e que nota que com o correr da história esses fatos sociais mudam. Por exemplo, é fato que uma herança patrimonial vai ajudar os filhos, né, a ter uma vida mais confortável, certo? E aí muita gente falou, mas se também não deixar um valor, não deixar uma educação, esse filho não vai saber nem administrar a sua própria herança. Beleza. Porém, gente, a gente tem que considerar que hoje, né, hoje no presente, as famílias mudaram sua configuração. Elas não são mais aquelas mesmas famílias que viviam em torno do pai. Então você tem família diversa, família não separada, né, família em processo de separação, família monoparental quando só tem ou a mãe ou o pai ou uma avó que cuida, família reconstruída quando, por exemplo, dois casais que já têm filhos se juntam, perdão, é um casal que já tem filhos, cada qual se junta e forma uma família, famílias homossexuais, né, famílias com filhos adotivos, etc. Ainda tem a questão da emancipação da mulher. Então, isso tudo faz com que a questão econômica fique no segundo plano, de repente. Porque imagina só, uma família homoafetiva com filhos adotivos. O que a une nessa situação, por exemplo? Muitas vezes uma questão de afeto. Uma busca de afeto, uma busca de pessoas que vão se reconhecer, até mesmo pelo abandono, ou por estar à margem, né? Vamos dizer assim, ser colocada à margem social. Tanto aquela criança abandonada quanto aquele casal gay que está se casando, ele sabe que existe uma predomínio social de colocá-lo como margem. Então, essas famílias, elas têm que pensar a herança além da questão, vamos dizer assim, meramente patrimonial, né? Eles precisam de quê? De desenvolver nos filhos habilidades socioemocionais para lidar com um mundo tão modificado assim, tá? Então, os temas da FGV atravessam todos os chamados fatos sociais. E hoje o grande fato social, né, que tem caído bastante na FGV, já que a gente pode chamar assim, gente, são as redes sociais. As redes sociais, por que elas podem ser consideradas fatos sociais contemporâneos? Porque elas são coercitivas sobre a nossa forma de agir. Né? Imagina como fake news mudou a cabeça das pessoas, fez com que as pessoas acreditassem em certas coisas, negassem a ciência, né? E é em cima disso que a FGV reflete, tá bom? Então esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que vou fazer nesse sentido. Se você gostou, você pode clicar, pode comentar, perguntar alguma coisa.
e compartilhar se você achar bacana, porque naturalmente é muita demanda e aí eu vou fazer vídeos para aqueles, né, para quem tá gostando e tá acompanhando as aulas, tá bom? Um beijo grande para todos de vocês.